Bom, pessoal, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês. Eu sou o professor Adriano Ferrarez. Bem-vindo a mais uma aula de Física 2. Hoje nós vamos falar sobre calor específico, né, que é uma propriedade calorimétrica da matéria, das substâncias. Vamos começar aqui com esse pensamento, tá, que é do Arthur Schopenhauer, né, um grande filósofo, né, e ele fala o seguinte, que quanto menos inteligente um homem é, menos misteriosa lhe parece a existência. Então, quanto menos inteligente um homem é, menos misteriosa lhe parece a existência. Isso me lembra um pouquinho uma frase de Raul Seixas, né? Raul Seixas ele fala o seguinte, que é pena eu não ser burro, não sofria tanto. Tá bom, gente? Então, né, para quem não é tão inteligente, não tem mistério, né, na existência. Enquanto que a pessoa, né, que estuda, né, ela sempre vê o mundo, o universo de uma forma, né, sempre curiosa, né, e com algo a mais para aprender. Muito bem. Então, olha só, quando a gente considera a capacidade térmica, né, a gente tem que trabalhar, né, quando a gente considera a capacidade térmica, né, em relação à unidade de massa, a gente tem um calor específico, tá? Então, na verdade, o que acontece, né, esse termo calor específico seria o que? A capacidade térmica que um corpo tem, né, por unidade de massa, né, aí o termo específico, tá bom? Então, o calor específico, que a gente chama de Czinho, o que é, na verdade? É a capacidade térmica que tem um corpo dividido pela massa desse corpo. Com isso, o que vai acontecer? Né? Eu vou estar aqui tratando especificamente o quê? Da substância, né, ou do material que constitui esse corpo. Tá? Então nós temos também uma outra forma de escrever a capacidade térmica. Então, se o calor específico é a capacidade térmica de um corpo dividido por sua massa, a capacidade térmica vai ser igual à massa do corpo vezes o calor específico da substância que o constitui. Tá bom? Então vamos lá, ó, né? Calor específico, então, é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de uma unidade de massa de um corpo. Tá? Então aqui, olha lá, né? Ó, a definição do calor específico aqui, né? Quando eu faço ali aquela junção, né? Ó, né? Eu tenho que calor específico vai ser igual a quanto? É igual a quantidade de calor, né? Aqui eu igualando as duas definições de capacidade térmica, MVC, que é igual a Q dividido por ΔT. Né? Então, ó, o calor específico é a quantidade de calor necessária para quê? Para elevar 1 grama, tá, de um determinado material, tá, em 1 grau Celsius. Tá? Beleza? Então, por exemplo, aqui, ó, né, um exemplo dado aqui. Tá? O que eu tenho aqui? Ó? Forneceu-se 0,5 calorias, tá? E essas 0,5 calorias fizeram com que esse 1 grama dessa substância variar sua temperatura em 1 grau Celsius. Então, nesse caso, o calor específico que essa substância possui é de 0,5 calorias por grama vezes grau Celsius. Ou seja, para eu poder elevar a temperatura de 1 grama dessa substância em 1 grau Celsius, eu tenho que fornecer 0,5 calorias, tá bom? E esse resultado, né, indica para a gente, então, né, isso que a gente acabou de dizer, né? 0,5 calorias para eu poder aumentar em 1 grau Celsius 1 grama, né, de massa dessa substância que constitui esse corpo. Tá bom? O calor específico, pessoal, é uma característica da substância e não do corpo. Então guardar muito bem isso. O Czinho é uma característica da substância e não do corpo. Né? Nós vimos na aula passada que a capacidade térmica era uma característica do corpo e não da substância. Tá? Então cada substância ela vai ter o quê? Ela vai ter o seu calor específico. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver vários blocos de chumbo, eles vão ter o mesmo calor específico, independente da massa deles. Tá bom? Qual que é a unidade medida, então, do calor específico? Ó, né? Calor específico vai ser igual a capacidade térmica dividido por massa. Né? A unidade medida de capacidade térmica é calorias por grau Celsius. A unidade de massa é grama. Então eu tenho aqui o que? Ó, no sistema, né, usual, a unidade que mede o calor específico de uma substância é caloria por grama vezes grau Celsius. No sistema internacional, eu posso ter aqui, ó, né, aqui não é ainda no sistema internacional, né, mas outra forma usual seria joule por grama vezes grau Celsius. Ou eu posso ter também o quê? Uma outra unidade, tá, aí já no sistema internacional, que é joule
por grama vezes quem? Vezes Kelvin, tá? Aí já seria, né, as unidades de medida aqui no sistema, né, internacional, tá bom? Muito bem. Aqui uma tabelinha, né, com algumas substâncias e alguns calores específicos, tá bom? Aqui, né, eu tenho, ó, joule por quilo vezes grau Celsius, calorias por grama vezes grau Celsius, tá? A gente normalmente usa essa unidade na maioria dos problemas, essa unidade aqui que é mais usual, tá? E aí a gente vai observar o quê, né? Que a água, por exemplo, o calor específico da água é de uma caloria por grama vezes grau Celsius, né? Olha só, já uma substância igual o ouro, né? O calor específico do ouro ele é 0,031 calorias por grama vezes grau Celsius. E aí, a partir da definição de capacidade térmica, se eu tiver 1 kg de ouro e 1 kg de água, nós vamos ver o quê? Que a maior capacidade térmica quem vai ter? Vai ter 1 kg de água. Por quê? Porque o calor específico dela é maior, tá? A gente poderia, gente, né, fazer uma analogia do calor específico com uma inércia que o corpo tem para poder esquentar, né? Então, quanto mais calor que eu forneço para esse corpo, tá? Se esse corpo eu forneço uma quantidade de calor, vamos pegar aí 1 caloria, tá? Bom, se eu tenho 1 caloria e forneço para a água, ela vai variar sua temperatura em 1 grau Celsius. 1 grama de água varia sua temperatura em 1 grau Celsius. Agora, essa mesma 1 caloria, olha lá no caso ali, né, do ouro, por exemplo, né? O que vai acontecer no caso do ouro? Né, eu vou ter aqui no caso do ouro, né, essa uma caloria, ela vai variar a temperatura do ouro, vamos fazer as contas, né? Eu teria então, olha lá, eu teria que a variação de temperatura seria de aproximadamente o quê? 32,25 graus Celsius. Estão vendo? Então, o que acontece na verdade, né? A inércia para poder esquentar da água é muito maior do que a inércia que tem o ouro, tá? A preguiça, vamos dizer assim. Então, o ouro ele rapidinho esquenta, né? Então eu consigo, por exemplo, expondo o ouro, se eu forneço calor por ouro, ele vai rapidinho, ele vai variar muito a sua temperatura, mas ao mesmo tempo também ele vai o quê? Ele vai perder esse calor que ele absorveu de forma muito rápida, porque tem uma capacidade térmica pequena, porque o calor específico dele é pequeno. A água, em compensação, ela vai demorar mais para poder esquentar, e ao mesmo tempo ela demora mais para poder esfriar. Tá certo? É aquela analogia, né? Se eu pegar uma panela de alumínio, tá? Olha bem, né? O calor específico do alumínio é quase 5 vezes menor do que o calor específico da água. E eu coloco essa panela de alumínio vazia na chama de um fogão, no fogo lá, tá? A gente vai ver o quê? Que rapidinho ela esquenta. Tá vendo? Por quê? Porque ela tem, né, um calor específico baixo. Ao mesmo tempo, se eu desligo o fogo do fogão, ela vai esfriar também rapidamente. Ou seja, o alumínio ele tem uma capacidade térmica pequena, ele não consegue armazenar calor. Agora, se eu coloco dentro dessa panela de alumínio uma quantidade de água, a gente vai ver o quê? Que a mesma quantidade de calor que eu forneci para esquentar essa panela de alumínio, vamos supor, deixei a chama ligada a 1 minuto, 2 minutos, a água ela vai demorar para aquecer, né? Ou seja, ela vai o quê? Né? Eu vou ter que fornecer mais calor para ela variar de temperatura. E ao mesmo tempo, o que vai acontecer? Ela vai armazenar esse calor durante mais tempo, né? Então ela tem essa propriedade de guardar o calor. Estão vendo? Então nós temos uma variação de temperatura, o tempo para aquecimento, o tempo para resfriamento. E a gente trabalha nessa perspectiva. Vamos pensar nisso, né? A areia da praia, por exemplo. Vamos falar de um outro caso, tá bom? Certo? Então vamos lá. Eu tenho lá a água do mar e tem a areia da praia, né? O que acontece, pessoal? O calor específico, né, do silício, né, que constitui a areia da praia, ele é muito menor do que o calor específico de quê? Da água, né, a água do mar aí, né, que é diferente, não é uma caloria por grama vezes grau Celsius. Mas o que acontece com o sol? O sol, durante o dia, batendo na areia da praia e na água do mar, a areia da praia fica muito quente. E a água do mar, ela vai, o quê? Né, ela vai estar lá fria, né? Ou seja, a água do mar ela vai o que? Ela vai se aquecer lentamente. Quando chega a noite, a areia da praia está fria e a água do mar ela vai estar morna, né? Então tudo processo também dessa questão aí do calor específico, tá bom? Dessa substância. Tá claro então, pessoal, tá? O calor específico então é uma característica da substância. Muito bem.
tá? Aí, olha só, né, no deserto, né, a gente, né, falou um pouquinho da questão da areia da praia, mas veja bem, no deserto durante o dia a temperatura ela é altíssima, chega a 50 graus Celsius, e à noite ela cai para 0 graus. Né? Por quê? Por causa da capacidade térmica, né, da areia, por causa do calor específico da areia, que é o que? É baixo. Agora, quando você tem, por exemplo, um oásis, você tem uma quantidade de água, você vê que a temperatura ali ao redor ela é o que? Ela é uma temperatura o que? Amena, porque a água funciona como um regulador térmico. Devido à característica da água, né, esse calor específico da água, ela tem essa função de regular a temperatura. Tá certo? Tá bom? Né? Então a gente está aqui, né, por que isso acontece? A areia do deserto ela possui um calor específico relativamente pequeno, o que faz aquecer muito durante o dia e resfriar facilmente à noite. Por isso você tem essa variação, essa amplitude térmica grande no deserto. Bom, vamos fazer um exercício então sobre calor específico, né? E nesse caso a gente está tratando de quê? Né? Para o aquecimento de 500 gramas de água, de 20 até 100 graus Celsius, foi utilizada uma fonte térmica com uma potência de 200 calorias por segundo. Né? Potência, o que é? É a conversão de energia por tempo. Né? Nesse caso, nós estamos com uma fonte térmica, talvez seja aí, sei lá, uma lenha queimando, né? Mas vamos considerar que fosse, por exemplo, um ebulidor. Tá? Então esse ebulidor, ele ligado na energia elétrica, ele pode transformar a energia elétrica em energia térmica na razão de 200 calorias por segundo. Sabendo que o calor específico da água é de 1 caloria por grama vezes grau Celsius, quanto tempo que demorou esse aquecimento se o rendimento foi de 100%, ou seja, 1 joule de energia elétrica foi transformado em 1 joule de calor, tá bom? Isso que é o rendimento aí dessa fonte igual a 100, tá bom? Então olha lá, o que eu tenho aqui, ó, de C, né, calorzinho específico lá, o Czinho é igual a quantidade de calor dividido por massa vezes ΔT, o que eu tenho aqui? Eu posso aqui chegar à conclusão o quê? Que o calor, a quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Muita atenção nessa equação aqui, tá? Nós vamos falar com dela daqui a pouco, quando a gente estiver explicando o calor sensível. Tá bom? Então, nesse caso, os dados são que eu tenho uma massa de 500 gramas de água, tá bom? 500 gramas de água, tá? Dado do problema, tá? Esses 500 gramas de água vão variar sua temperatura de 20 graus para 100 graus Celsius. E vai utilizar uma fonte térmica que tem uma potência de 200 calorias por segundo. O calor específico da água está aqui, ó, 1 caloria por grama vezes grau Celsius, e o rendimento que esse cara teve foi de 100%. Tá? Então o problema quer saber o quê? Quanto tempo que gastou para eu poder aquecer essa água de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius. Tá? Então, primeiramente, nós temos que calcular a quantidade de calor necessário para aquecer esses 500 gramas de água. Né? Então nós já vimos ali, ó, a quantidade de calor da definição de calor específico é igual a massa vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura que essa água vai sofrer. Né? Isso aqui vai ser 500 gramas vezes 1 caloria por grama vezes grau Celsius, vezes 100 menos 20 graus Celsius. Isso aqui vai me dar o quê? 40.000 calorias. Eis a quantidade de calor para eu aquecer essa massa de 500 gramas de água de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius. Tá bom? Bom, considerando que a potência da fonte térmica, né, é igual a 200 calorias por segundo, e da definição de potência, o que eu tenho aqui? Né? A potência seria calor dividido por ΔT, né? Então eu tenho, na verdade, o quê? Se a potência é de 200 calorias por segundo, eu vou ter o quê? Que o tempo que é necessário para que eu forneça 40.000 calorias para a água vai ser igual a quanto? Vai ser igual ao calor dividido pela potência, 40.000 calorias dividido por 200 calorias por segundo. Isso vai me dar o quê? 200 segundos. Esse é o tempo gasto para que a fonte térmica forneça 40.000 calorias e faça com que a temperatura da água varie de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius. Tá bom? 20 para 100 graus Celsius. Tá certo? Certo? Então, olha lá, o que a gente vai ter então aqui, né? Esses 200 segundos correspondem a 3 minutos e 20 segundos. 3 minutos dá 180 segundos e 20 segundos. Tá bom? Beleza, pessoal? Esse é o exercício aqui, né, para a gente aplicar esse conceito de calor específico. Tá bom? Essas são as referências da nossa aula de hoje. Um abraço e até a próxima.